Dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas. Dessa vez nós vamos falar de João Cabral de Melo Neto. Nós vamos falar de morte e vida severina. Antes de tudo, peço a você que possa estar curtindo o nosso vídeo e compartilhando. E se você não é inscrito, se inscreva aqui com a gente. De certa forma, eu fiquei um pouco tempo sem gravar. Porque primeiro tem questões minhas profissionais que precisam estar andando, e depois também nesse período que eu não gravei com vocês teve o falecimento da minha mãezinha, Dona Gilza. Foi um exemplo de mulher, foi um exemplo de vontade, de garra, soube criar 3 filhos homens. Sua relação sempre foi a melhor possível. E o carinho que ela nos deixa, o vazio que ela nos deixa, é um vazio cheio de boas experiências. Costumo dizer que foi a ausência da presença e a presença da ausência. Mas ela está bem, tenho absoluta certeza, na fé que eu professo, que eu penso. Hoje ela está na mão do grande Salvador da humanidade, né? E ela tem muita coisa para conversar com Jesus. E eu creio que nessa hora ela já deve estar promeando com ele por muito tempo. Então vamos lá? Agradecendo a Deus pela presença e pela vida da minha mãe, a gente continua, não é certo? João Cabral de Melo Neto nasceu em 1922 e foi morrer em 1999. Muita gente, normalmente você vai ouvir a data de 1920, mas oficialmente lá está como 1922, tá certo? Era da época. Esse cara nasceu em Recife, um pernambucano, um monstro, um gênio daquele grupo todo que veio da década de 45, rejeitava ser chamado de poeta. Ele dizia que ele era um criador de narrativas, influenciado demais por parte do modernismo, influenciado também muito, por que não, do realismo machadiano, isso mesmo ele falava. E a coisa mais engraçada é que ele foi uma pessoa que soube trabalhar muito bem as angústias do sertão, as angústias dos severinos e severinas, as angústias dos retirantes, as angústias da seca, de uma forma muito realista. Então, eu gosto muito dessa frase do Arnaldo Jabor no próprio livro da Alfagarra, que eu gostei muito dessa edição. A Alfaguara trouxe um requinte mesmo, não só na sua própria capa, né, quando tem a sombra do Severino dentro de um casote que mostra toda a solidão do retirante e ao mesmo tempo o seu pertencimento, né? E o Arnaldo Jabor diz de forma muito direta e esplêndida: João Cabral fez a poesia mais profunda sobre o Brasil. Ele não nos mostra a pobreza, ele mostra a riqueza que nos falta. É exatamente isso, exatamente isso. A ideia, esse poema, assim como também o Rio, são 2 poemas muito conhecidos em geral, dentro da grande e maravilhosa herança literária que ele nos deixou, né? Ele nasceu então no dia 9 de janeiro de 1920, vamos colocar assim, mas aquela contradição de datas que eu falei para vocês, né? Fui filho do seu Luiz e da dona Carmen, né? E vai crescer, obviamente, dentro de uma região de interior, junto à família e a sua fazenda, né, em São Lourenço da Mata. Então ele vai estudar em colégio católico, um colégio marista, e lá em Recife, e isso traz a ele assim algumas experiências com um contexto do qual ele vai abordar com a gente aqui. Em 1942 ele cria a primeira linha, né? Primeira linha de trabalhos, e ele é uma pessoa assim, ele sabia compor
mas ao mesmo tempo ele tinha muita versatilidade nos temas, né? A primeira obra que ele escreve é Pedra do Sono, maravilhosa obra que eu identifico a você ler e ver como ali não é só um existencialismo, é um realismo quase que profético da relação humana, né? São poesias em geral muito fechadas, né? E acaba sendo bastante, por serem fechadas, elas não fogem muito para aquelas reflexões lúgubres ou então reflexões abertas, né? Ele cria então uma objetividade da fala. Fica claro logo para o leitor que pega um poema dele entender aonde ele quer chegar. Ele não tem aquelas sinuosidades, ele tem muita generosidade na sua escrita e ele é um cara capaz de desenvolver uma ideia, seja em um poema de 2 páginas ou então quase que essa novela que é o poema A Morte e Vida Severina, né? Esse cara vai ser diplomata. João Cabral, ele vai ingressar em 1947 para a diplomacia, e isso é interessante porque ele vai viajar e vai representar o Brasil como diplomata em cidades como Sevilha, Barcelona, Genebra, mais Armando aqui, ele passa por Lisboa, mas ele não fica efetivamente em Lisboa, ele vai para Dakar, ainda sobre a influência da política diplomática francesa, ele acaba também indo para Assunção, e nesse sentido, o que é mais legal é que o que vai dar força também, mais influência, ou pelo menos influência por relação, 2 expoentes europeus, um é o suíço, o arquiteto suíço Le Corbusier, e o outro, ninguém mais, ninguém menos que Miró, né? O surrealista, o pintor surrealista Miró. Isso vai acabar, digamos assim, dando um verniz a toda a poética do João Cabral de Melo Neto, né? Morte, Vida e Severina é uma obra que aí eu vou indicar. Ela pode se relacionar com outras obras que eu separei aqui. Logo de cara, muita gente não fala nisso, mas esse livro aqui, do João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, é uma obra especialíssima para você ter nas suas mãos e fazer. Não é um livro muito fácil de se ler, não, você tem que ter bastante ambiência, mas mostra toda a realidade do cangaço, mas também mostra a grande realidade do Grande Sertão e as suas veredas. Por falar em veredas, o próprio rio Capibaribe, ele é importante, por exemplo, nessa poesia do João Cabral de Melo Neto, porque estar ao lado do rio é estar sendo ao mesmo tempo protegido pela água, guiado pelo caminho do rio, pelos córregos, pelo caminho, e seguro, mais seguro, porque ao lado do rio você tem um número maior de pessoas andando do que no meio do sertão isolado. Eu queria trazer para vocês, logo de cara, a forma como o João Cabral de Melo Neto enxerga o retirante. Ele enxerga o nosso querido Severino, o Severino de vários Severinos, o Severino filho de Zacarias e da Dona Severina, das várias Severinas e do coronel Zacarias, né? E sempre um coronel finado que distribuiu filho para tudo quanto é lugar, né? Eu vou fazer essa leitura rápida aqui das 2 primeiras páginas do livro da poesia para você entender mais ou menos o significado que ele dá aos personagens implantados dentro do símbolo Severino. Meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar. Severino de Maria, como há muitos Severinos, com mães chamadas Marias, fiquei sabendo e fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso não diz pouco, há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias. O que foi mais antigo, senhor dessa sesmaria, como então dizer? Quem fala, ora, vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba, mas isso ainda diz pouco.
se ao menos mais 5 havia com o mesmo nome Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia, somos, e aí é mais importante aqui destacar isso, muitos severinos, iguais em tudo na vida, da mesma cabeça grande que há custo e que se equilibra, no mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta, e se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, que é a morte severina, ataque em qualquer idade e até gente não nascida. Essa é talvez um dos retratos que já provam a objetividade do nosso querido João Cabral de Melo Neto na descrição não apenas de um personagem, mas da descrição de uma realidade, tá? Então você tem toda esse processo de integração com outras obras. Por exemplo, além de Grande Sertão Veredas, eu tenho aqui, apesar de não ser uma narrativa jornalística, você tem aqui um livro de 1902, olha, Os Sertões Veredas, perdão, Os Sertões Veredas, Os Sertões, que foi justamente o que? A descrição do nosso querido Euclides da Cunha de todo o aparato da Guerra dos Canudos. Então aqui você fica bem verificada a realidade daquele projeto em que mostra um sertão muito distante das capitais, dos estados, desamparado da realidade. Que realidade seria? Da realidade da proteção do Estado, ou pelo menos do pertencimento ao próprio país. De certa forma, as sociedades, isso fica muito descrito na praticidade e na importância de um severino quando ele busca emprego junto a uma senhora, e ele diz, dentro da poesia, tudo o que ele poderia fazer, e a mulher sempre fala, isso aqui não me serve, isso aqui não me serve. No processo poético é maravilhoso, porque é uma repetição clara de uma sociedade mais para a cidade que rejeita tudo aquilo de prática e de ação daqueles severinos, filhos de Marias e de Zacarias. Esse sentido, para mim, é muito importante, porque ele vai dialogar também com uma outra obra, que é o Alto da Compadecida. Aliás, não só o Alto da Compadecida, o Sedutor do Sertão também, que são 2 livros do nosso querido Ariano Suassuna. Eu poderia até mensurar A Pedra do Reino também. As mortes, elas são emblemadas não mais como uma agência sobrenatural, não são emblemadas como uma agência também só natural, elas são emblemadas como um personagem que anda ao lado dos severinos a qualquer momento. E isso também me lembra um pouquinho a obra da Raquel de Queiroz, de 1930, o 15, que é um dos primeiros romances de regionalismo brasileiro. E é interessante que os 15 eles vão abordar a seca e a luta pela sobrevivência no Nordeste, que é exatamente, de certa forma, como se propõe aqui João Cabral de Melo Neto, só que ele vai além, porque essa dramaticidade ela se dá não só no Nordeste, mas numa área específica e grande do Nordeste, que são os sertões. É o sertão das guerras dos cangaceiros, é o sertão dos coronéis, é o sertão que nós vimos logo depois do discurso do Irmão das Almas, que é o significado dos debates de 3 severinos que carregam um severino morto, cuja pergunta primeira se dá: ele morreu de morte morrida ou morte
morte matada, e é morte matada porque não se usou a faca e sim a bala que voa de longe e mata o ente querido. Essa finalidade do João Cabral de Melo Neto, e assim por conta do seu aspecto diplomático e seu entendimento de Brasil, ela traz assim algumas propriedades, né? E uma coisa interessante no João Cabral de Melo Neto que ele traz para ele, e que isso acontece muito no nordestismo, né? Ele tem um vício de linguagem. Se você for ver todas as entrevistas dele, desde jovem até próximo à sua morte, ele sempre fala algo mais ou menos assim: olha, eu fiz esse livro, não sei o que, você compreende? Porque naquela época, quando eu conheci fulano, ciclano, beltrano no córrego esquia, meu pensamento sobre tal coisa ou tal arte ou tal autor é assim, 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 compreende? Então ele tinha esse vício de linguagem que na verdade passava a ser um charme. Essa obra ela é tão especificamente própria que ele não se inclui como o narrador do texto poético, e sim ele deixa em terceira pessoa, talvez falado por este Severino, como poderia ser falado por qualquer um dos Severinos, né? A narrativa em terceira pessoa, ela faz um retrato de todo o processo de dor somente, não é somente de dor, é da composição natural da vida de um sertanista, da vida de um retirante, da vida de alguém que precisa ser um nômade para sobreviver, e o caminho dele para as grandes cidades. Então, Severina é a representação de todos os severinos, severinas, Zacarias e Marias que vivem sobre aquele âmbito de liberdade e, ao mesmo tempo, de finitude. O processo final do texto dele mostra o nascedouro de um severino, e a proposta final, para mim, dentro do livro, ela dá um argumento muito claro. E é engraçado que cada parte do poema, da poesia, por ela ser uma poesia longa, ela é separada por espécie de títulos para cada uma das poesias que compõem toda a poesia da Morte e Vida Severina. Deixa eu achar aqui esse texto final. Severino retirante. Deixe agora que lhe diga, eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida, nem conheço essa resposta. Se quer mesmo que lhe diga, é difícil defender, só com palavras a vida, ainda há mais quando ela é, e está que vê, Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com a sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco, em nova vida explodida, como quando é assim pequena explosão como a ocorrida, mesmo quando é uma explosão como a de pouco franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. O Carpina fala com o retirante que esteve de fora, sem tomar parte de nada, e aqui, longe de se conversar da morte, se conversa da insistência da vida, daquela que ainda produz, mesmo que seja um pequeno severino, e que a condição miserável do retirante transcende uma identidade meramente pessoal. Ela é exatamente a capacidade, o severino ele não é uma pessoa, é a capacidade de se adaptar às piores situações da vida e continuar vivendo, e mais, ainda que em meio às tristezas, produzir esperança, porque cada passo, cada retirada, cada caminho não é a fuga da morte, mas a busca eterna pela vida. Eu garanto a vocês que essa obra dele, salvo engano, de 1951, 52, ela vai trazer para todos nós uma autenticidade brasileira, uma condição muito clara da, digamos assim, da multiplicidade cultural do Nordeste, os ocasos que cada um dos severinos passa, os retratos da cidade e do sertão, as diferenças do governo da capital para o interior, e
explicitamente a importância da água, a importância do rio, não apenas para matar a sede, mas ser uma estrada imaginária para algo melhor. O fruto de tudo isso e as questões todas voltadas às experiências pseudo-religiosas, as leitoras de mão, do belo discurso de morte logo depois da entrada do livro, com os outros dois amigos das almas que carregam um quarto amigo da alma. Ali mostra como, por exemplo, as distâncias são perigosas, como a noite é perigosa, como na noite você se perde e como o rio é um protetor muito importante para o retirante que quer continuar vivendo. Proponho a vocês João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, uma obra espetacular que todos vocês, rapazes, moças, deveriam ler. Vocês do Nordeste deveriam ler, conhecer as capacidades intelectuais, literárias que esse Brasil insistiu em criar, em fazer, em produzir. Aqui existem falas que dentro da sociedade hoje que nós vivemos seriam assim meio que negadas, corrompidas. A amizade do João Cabral com Antônio Ruaz, vocês precisam estudar para entender como esses dois homens também se fizeram parceiros, né? A morte é a maior empregadora do sertão, mas também é a vida que dá força aos empregados que para ela trabalham. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Vai demorar um pouquinho eu gravar de novo, mas um grande abraço, um grande beijo a vocês todos. E nesses ínterim eu nunca vou deixar de alimentar vocês com vídeos antigos, que às vezes você nunca viu, não veria e você acaba vendo depois, tá bom? Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar e não deixa de se inscrever. Até mais, gente. Muito obrigado.